O tema é Seja Santo. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês essa ilustração que imagino nos ajuda a capturar um pouco a importância da santidade em nossas vidas. Na Inglaterra tem um jardim que é um dos mais belos do mundo, chamado de Blenheim Palace. Ele foi executado por Capa Billy Brown, um paisagista muito importante naquela época. Os paisagistas são assim. Eles apanham terrenos que estão ali abandonados, feios, e por meio da sua habilidade artística, eles transformam em formidáveis jardins. Às vezes é um jardim simples em casa, às vezes é uma plantinha que se cuida e vê florescer. Minha mãe tinha um cactus. Ela cuidou tanto desse cactus que ele foi multiplicando dentro do vaso. E recentemente, você não vai acreditar, saiu uma flor no cactus. Uma das coisas mais lindas que eu já vi, uma flor no cactus. Eu disse: mãe, isso aqui dá um sermão inteiro. O espinho também floresce. Vai ser para outro dia. Eu quero dizer que o paisagista, ele apanha assim o terreno, um lugar abandonado, e ele vai transformando. Quando ele transforma um lugar desse, você já percebeu como as pessoas são beneficiadas por isso? Por exemplo, você vê uma praça bem cuidada, um jardim bem cuidado, e você vê jovens namorados andando de mãos dadas, você vê idosos caminhando ou sentando, você vê jovens casais fazendo ensaios fotográficos ali. As pessoas são abençoadas pela obra do paisagista. E ao mesmo tempo, aquela obra que se torna tão bela, tão importante, se torna um testemunho para o paisagista, que por conta daquilo que executou, recebe novas oportunidades para realizar novas obras, e esse ciclo continua perpetuamente. Jesus fez isso conosco. Quando nós pensamos na obra da salvação, que meditamos suficientemente no último mês, se você não teve a oportunidade de ouvir as mensagens, entre lá no YouTube. Jesus nos compra, e imagine que cada um de nós era como se fosse esse terreno, cheio de erva daninha, de animais peçonhentos, de espinhos, de ratos, baratas, de tudo que você puder imaginar. Aí Jesus vem e compra aquele terreno que não valia nada, sujo. Mas Jesus vai encerrar ali, ele vai botar uma cerca e apenas dizer: esse é o meu terreno, e vai deixar sujo ainda? Vai deixar naquela situação caótica de outrora? É assim que Jesus age? Não. Jesus vai transformar aquele terreno sujo num belo jardim. Mas veja, é um processo lento, longo. Esse processo nós chamamos de santificação. Quando Deus apanha um terreno chamado Leandro, que era cheio de ratos alados e o que você puder imaginar, e ele vem com sua graça, compra, resgata, salva e começa uma obra de transformação. Quando nós pensamos nisso, aí entendemos que vamos viver para a glória de Deus, porque a doutrina da santidade ou da santificação é importante, porque ela faz parte do propósito da graça. A graça de Deus não tem apenas o objetivo de perdão, tem o objetivo de transformação. A santificação é a nossa resposta à graça de Deus, é obedecer ao Senhor em gratidão por tudo que Ele fez por nós. A santificação é o testemunho da graça, é mostrar para o mundo que quando nós conhecemos Jesus, nós vamos sendo transformados à imagem dele, e as pessoas começam a olhar para a nossa vida e falam: esse cara tem um negócio diferente ali, essa pessoa é diferente, eu gostaria tanto de ser como eles são. A menos que não haja transformação alguma. Porque se eles olharem, apenas virem ali um terreno baldio, e você fala: mas agora eu sou de Jesus.
Mas Jesus está precisando de um paisagista na sua vida. Jesus é o paisagista que está agindo e está nos transformando. E a santificação é ainda a preparação da graça. Essa vida que nós vivemos aqui não é tudo que existe, certo? Há uma eternidade nos esperando. E a santificação é o processo de Deus que nos prepara para essa eternidade que desfrutaremos ainda. O texto que nos ajuda a meditar em lições preciosas sobre esse processo se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Se encontrou, diga amém. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quando Pedro escreve essa carta, os cristãos estão sendo perseguidos. É o mesmo pano de fundo da última mensagem que foi ministrada da primeira carta de Pedro. Os cristãos estão sendo perseguidos. Provavelmente ele escreveu essa carta no ano 64, quando Nero era imperador, e estava disseminando a ideia do culto ao imperador, perseguindo os cristãos. E os cristãos sofriam. Eles sofriam isolamento social, sofriam o desprezo do Estado, sofriam com o vizinho, as pessoas não queriam fazer negócios com os cristãos. Aliás, uma coisa curiosa é que pensavam que os cristãos eram ateus. Por quê? Porque gregos e romanos adoravam uma infinidade de deuses, e os cristãos adoravam um único Deus. E por conta disso eles são ateus. E toda calamidade ou fenômeno natural que acontecia e que causava prejuízos à comunidade, à sociedade, eles diziam: os deuses estão irados. E a culpa é de quem? Dos cristãos, desses ateus que só acreditam em um. Então os cristãos sofriam toda essa pressão externa para que se alinhassem com o paganismo do seu tempo, para que seguissem aqueles padrões. O vizinho dizia: eu não faço negócio com você enquanto você não se comportar como eu, enquanto você não for no templo do meu Deus, enquanto você não participar das celebrações paganizadas. Eu não contrato você enquanto você não participar dessa festa de imoralidade. Eu não quero saber de você enquanto você viver essa vida separada dos nossos valores culturais. Do outro lado, internamente, muitos desses cristãos a quem Pedro escreveu e que viveriam hoje no que seria uma região da Turquia moderna, eles tinham se convertido do paganismo. E dentro deles, eles ainda tinham aquelas memórias, aquelas lembranças. Então aqui dentro eles ainda tinham esses desejos que de tempos em tempos afloravam. Então eles sofriam com a pressão externa e sofriam com a pressão interna. E Pedro escreve para ajudá-los a entender como podem viver essa santidade, que tem dois aspectos no texto, como veremos. Um lado é o não, o que não se deve fazer enquanto se deseja viver em santidade. Mas um dos problemas que eu vejo sempre é que as pessoas consideram apenas o não. Mas santidade não é só não. Não pode isso, não pode aquilo, não come isso, não faz aquilo. Não é à toa que jovens e adolescentes têm medo quando você convida ele para a igreja. Fala: lá não pode nada. Porque tem uma visão negativa apenas do que é santidade. E a santidade tem um outro lado, que é o lado positivo. É o lado do sim, do que eu posso, devo, sou capacitado a fazer. E isso faz muita diferença quando esses dois polos estão em perfeito equilíbrio. E essa passagem talvez nos ajude a entender. Para facilitar o nosso aprendizado desse texto, nós vamos dividir em 3 subtítulos: a descrição, a decisão e a declaração. Está pronto aí? Diga amém. Vamos lá. Versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar
pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Aqui nós temos uma descrição. Embora algumas traduções vertam a primeira parte do versículo 14, dizendo: sejam filhos obedientes, o que tornaria o texto uma exortação. Originalmente a melhor tradução é essa: não sejam, mas como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Pedro apanha essa metáfora, essa comparação que todos conhecemos, a relação pai e filho. E o que Pedro está fazendo é reconhecendo e faz uma descrição. Como filhos da obediência, ou como filhos obedientes. A primeira ideia aqui parte do seguinte pressuposto: pela graça generosa de Deus, fomos feitos filhos. E isso é um privilégio. Ser feito filho de Deus é um privilégio que Deus nos dá. É uma graça que Ele nos oferece. Mas ser filho de Deus não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Se tem um lado que é um privilégio ser filho de Deus, o outro lado eu tenho uma responsabilidade. Porque quando eu digo que Deus é meu Pai, há uma certa expectativa no ar. E pense por um momento: quantos aqui tem filhos, desse lado aqui? Filhos? Ótimo, bastante. Olha que bênção. Ótimo, ótimo, muito bem. Os seus filhos, os seus filhos não me devem obediência parental. Respeito, né? Mas não obediência parental. Seus filhos não me devem isso. Nem os meus filhos devem a você obediência parental. Algumas famílias até vivem isso. Vai lá o tio, dá uma bronca no sobrinho, aí vem a mãe do sobrinho e fala: por que você está falando isso para o meu filho? Não te deu direito de falar assim com o meu, a relação, não é isso? Aqui nesse lugar não tem, mas há lugares que acontecem esses conflitos aí. Não é teu filho, é meu filho. É porque nós sabemos, intuitivamente, que essa relação de obediência é diferente. E o que o texto nos diz é que porque somos filhos, devemos obediência. Note bem, o texto não diz que eu tenho que obedecer para me tornar filho. É o contrário. Porque eu sou filho de Deus, tenho esse privilégio, eu devo obediência a Deus. Então, o segundo ponto que nós vemos no texto, Pedro usa uma outra comparação, uma outra descrição. Ele diz: não se deixem amoldar, outra tradução diz conformar, dominar, pelos maus desejos de outrora. É evidente, a palavra que ele utiliza aqui é como um molde. Quem trabalha às vezes com biscuit, alguém aqui mexe com biscuit? Deixa eu ver. Olha ali, tem. Ah, muito bem, jovenzinha já faz. Você tem um molde, você põe a massinha lá e ele. Parabéns, você está num grau acima da minha ilustração. Meus parabéns. Uma salva de palmas a essa jovenzinha. Muito bem. Mas aqueles que estão abaixo do grau de competência dela usam um molde. Você coloca a massa lá no molde. Ou vai fazer um bolo, quer fazer um bolo num formato específico, você põe numa forma. E o texto diz: não se deixem amoldar, não se deixem assumir essa forma. Quer dizer, essa sociedade paganizada, esse mundo que é contrário a Deus e é contrário à fé cristã, eles criam formas, parâmetros, e estão atrás de você todo dia, como se você tivesse uma plaquinha no pescoço: procurado, procurada. E o que eles querem? Querem colocar você dentro dessa forma. Eles estão pressionando você. Mas pior que isso, o texto diz que dentro de nós há uma inclinação da velha vida, que fica também dizendo: vai, se rende a essa forma, vai, se deixa amoldar por isso, vai, assume esse formato que eles tanto desejam. E Pedro diz: naquele tempo vocês eram ignorantes, vocês não conheciam a vontade de Deus, hoje vocês conhecem. Não se deixem amoldar, não aceite ser colocado nessa forma.
Eu pensei em alguma ilustração que talvez nos ajudasse a pensar isso e cheguei na seguinte ilustração: a fábula da galinha e da águia. Não é a fábula da águia e da galinha, essa é outra. É a fábula da galinha e da águia. Nessa história acontece o seguinte: uma galinha, quando era pequenininha, foi colocada para viver com as águias no ninho. A águia bondosamente a aceitou e tratou como se fosse uma cria sua. Alimentou, protegeu, ensinou, educou. E chega um momento agora que os filhotes devem demonstrar quem são. Os filhotes da águia abriram asa, lançaram-se do penhasco, voaram, caçaram. Mas o filhote galinha não conseguia. Ele ia abrir a asa, era curta. Ia voar, voo curto. Era mais um pulo do que um voo. Caçar, a única coisa que caçava era minhoca. E o que ele gostava mesmo era ficar ciscando em volta do ninho. Bem, como essa galinha pode se tornar uma águia? O legalismo diria, imitando a águia. Se você adotar aquele comportamento, se você vestir daquela maneira, você vai virar águia. Vira águia? A galinha imitar a águia faz dela uma águia? Não, minha gente. Só tem um jeito. E um jeito apenas. Milagre. A galinha precisa de um milagre. Imagine que Deus vem e numa noite estrelada, de lua no céu, o Deus Todo-Poderoso se compadece da galinha, não por qualquer mérito que ela tenha, ela é apenas uma galinha, e graciosamente faz dela uma águia agora. No dia seguinte, os irmãos de águia estão impressionados. Olha, você está como nós, olha a envergadura das suas asas enormes, pico poderoso, garras. Mas quando olham para a águia, outrora galinha, ela está ciscando de novo, está apanhando minhocas, está cacarejando. O que aconteceu com ela? Ela foi transformada, mas está cedendo aos desejos de outrora. E algumas vezes é o que acontece. Colocamos nossa fé em Jesus, somos salvos pela graça, transformados, nascemos de novo, mas continuamos cedendo aos desejos de outrora. Pedro diz: vocês são filhos agora. Ei, você é filho de Deus agora. Você é um filho de Deus agora. O que Pedro está dizendo é: haja como tal. Não importa a pressão que vem de fora, não importa qual a pressão que vem de dentro, você não é mais galinha, você é uma águia. Comporte-se como tal. E a pergunta que nós temos que fazer diante disso é: como nós temos vivido? Podemos cantar louvores, fazer orações, ler a Bíblia, mas nós estamos vivendo como tal, como filhos de Deus. Nós estamos vivendo de acordo com a boa vontade do Senhor. Não volte mais a viver como quem vive no galinheiro, ciscando. Não volte a viver dessa maneira, porque se você conheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem uma nova natureza, você tem uma nova identidade. O que nos leva ao nosso segundo ponto, que eu chamaria de decisão, porque o versículo 15 diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos também em tudo que fizerem. Sabe, quando Pedro escreveu isso, esse texto inspirado, ele teria duas opções para começar esse versículo, aliás, mais de duas, mas vamos ficar com duas. Algumas opções para começar esse versículo.
para usar uma conjunção contrastante aqui no começo. Uma branda e uma pesada. Usar uma leve ou uma enfática, num contraste. Mas, qual Pedro você pensa que usou? Pedro usou a mais contrastante. Mas, dessa maneira, ele fez um contraste. Não faça isso, não se deixe moldar. Não ceda a essa inclinação quando você era ignorante. Não faça mais isso, não viva mais assim. É o não da santidade. Agora ele nos dá o contraste. Mas, faça desse jeito, faça dessa maneira. É a hora de aceitar, é o momento da decisão de ser santo. É um contraste claro. Não é apenas não faça aquilo, agora é ser santo. E ele diz mais: em tudo que vocês fizerem. Tudo que você for fazer, ou seja, ser santo significa ser separado. Mas não apenas isso. Ser santo significa ser separado, mas ser extraordinário, ser excepcional e causar e fazer diferença onde quer que essa santidade se manifeste. Não é o Deus Santo que cria, recria. Não é o Deus Santo que transforma, que leva redenção e esperança. É ser santo como Ele é santo. Não é o Deus Santo que inspirou os festivais, as celebrações. Não é o Deus Santo que inspirou homens e mulheres a escreverem canções e poemas. Não é o Deus Santo que visita o casamento e transforma a água em vinho. Não é o Deus Santo que nos convida a vivermos sob luz. Ser santo não é viver na escuridão tenebrosa do período medieval. Ser santo é viver à luz de Cristo, aqui, agora. E é importante lembrar que o texto diz assim, que Deus nos chamou. Quando o texto afirma, mas assim como é santo aquele que os chamou, o chamado de Deus é um chamado eficaz, é um chamado eficiente. Quando a minha mãe dizia, Leandro, vem aqui, era eficiente, eu não corria para o outro lado, eu já ia lá. Quando diz Deus te chamou eficientemente. Então Deus é o agente ativo da nossa salvação. Está comigo? Diga amém. Mas Deus é também o agente ativo da nossa santificação. Logo no início do primeiro capítulo, no versículo 2, nós lemos, pela obra santificadora do Espírito. O Deus que chama é o Deus que capacita-nos a viver uma vida extraordinária. Por que isso é importante? Porque algumas vezes eu me deparo com as minhas limitações, como pai, como marido, como pastor, como filho. Eu olho e falo, puxa, não é possível, mas não é na minha força. Quando eu olho, eu preciso perdoar alguém, eu não estou conseguindo perdoar esse alguém, não é na minha força. Quando há um pecado que precisa ser vencido, você fala, poxa, eu não consigo vencer esse pecado. Não é na tua força. É na força do Deus que chama com eficiência. É sob o poder do Espírito Santo que faz a obra da santificação. E é por isso que nós sabemos que pela bondade de Deus nós conseguiremos. Assim, a santidade não faz bem só a mim. Porque quando eu sou santo como Deus é santo, percebem isso? Não é ser santo do jeito que eu quero ser santo. Ermitão, fugitivo, escondido, sei lá. Você imagine aí alguém que fala, aquele é muito santo, ele sumiu, ninguém nem acha ele. Não é nesse sentido. Deus é santo de um jeito tão singular, tão extraordinário, que Ele interage, que Ele alcança os pecadores e abençoa as pessoas. Eu tenho que ser santo como Deus é santo. Essa santidade não faz só bem a mim, faz bem ao outro, faz bem ao próximo. Muda os meus relacionamentos. Nós tivemos uma festa para crianças. A nossa igreja sempre valorizou muito as crianças, sempre. E nós tivemos uma festa. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja aquele dia, a igreja estava toda decorada. Balões coloridos, arco de bexiga, uma mesa com marshmallow, com doce e uma fonte de chocolate. Aquela fonte de chocolate
sabe, caudalosa, escorrendo assim por todo lado, aqueles marshmallows flutuantes, aquele aroma do chocolate espalhando pelo espaço todo. E eu lembrei, aquilo aconteceu porque teve gente que doou, teve gente que chegou cedo para preparar tudo aquilo, para organizar tudo aquilo, e quando eu senti aquele aroma de chocolate, eu disse: hoje a santidade tem cheiro de chocolate. Obrigado, Senhor. Porque o aroma da santidade é quando nós somos santos como Ele é santo, e abençoamos as pessoas que estão à nossa volta, e fazemos diferença àqueles que estão conosco. Como uma senhora me disse, o meu marido, depois que se converteu a Jesus e passou a seguir o Evangelho, eu ganhei um novo marido. Deveria ser assim. Ganhei um novo filho, uma nova esposa, um novo irmão. E nós precisamos pensar então como essa consciência deve afetar os relacionamentos que nós temos. Ser santo como Ele é santo. E chegamos na declaração, nosso último ponto dessa manhã. Versículo 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro poderia sim ter apelado à sua autoridade apostólica para dizer: sejam santos, tenham uma vida diferente, eu sou o apóstolo Pedro e eu ordeno que vocês vivam assim. Ele poderia, como um apóstolo, fazer isso, mas ao invés de fazer isso, o que fez Pedro? Ele disse: está escrito, e citou um trecho de Levítico, pronunciamento direto dos lábios de Deus. Pedro atribui a autoridade para a santificação à Escritura Sagrada. Está escrito. Essa é a declaração de Deus. Esse é o desejo de Deus. O que é curioso do texto que Pedro citou é que lá, o livro de Levítico, você sabe, quantos aqui já leram a Bíblia toda? Deixa eu ver, quantos? Ótimo, ótimo. Na minha experiência, eu vejo o seguinte, que as pessoas começam o ano querendo ler a Bíblia e vão lendo, até que chegam em um livro chamado Levítico. Porque aí, meu amigo, Levítico é tão distante da nossa realidade. É uma linguagem tão distante da nossa realidade, né? Porque ela originalmente tratava especialmente da instrução dos sacerdotes, como os sacrifícios, as ofertas deveriam ser feitas. É difícil. Mas lá naquele texto que fala sobre a santidade no tabernáculo, no serviço no tabernáculo, nos detalhes, você vê como Deus está interessado em detalhes, em minúcias. É desse texto que vem essa expressão: sejam santos. Mas esse imperativo não é só para os levitas, não era só para os sacerdotes. Essa afirmação era para a nação de Israel como um todo. E qual a lição importante, a aplicação para nós? Primeiro, sim, Deus está interessado nos detalhes da nossa vida. Ele está. Segundo, que a vida de santidade, de viver consagrado a Deus, não é uma coisa para pastor, para diácono, para presbítero, para obreiro de igreja. É para todo o povo de Deus. Para todo aquele que diz: eu quero seguir a Cristo, eu quero confiar em Jesus. E todos nós somos conclamados, convocados a vivermos esse chamado de Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. A beleza disso é que, quando então eu vou viver essa vida de santidade, que tem esse parâmetro de como Deus deseja as coisas, quer dizer, todas as áreas da minha vida, eu imagino que tipologicamente, esses detalhes do livro de Levítico dizem isso: olha, todas as áreas da sua vida. Não é só porque você vai cantar na igreja, ou cantar no coro, ou pregar um sermão, o jeito que você trabalha, o jeito que você trata as pessoas, e mais. Quando eu estava escrevendo estas linhas aqui, que eu vou ler para vocês, eu estava escrevendo exatamente essas linhas. Quando vivemos em santidade, até os nossos animais percebem a diferença. Exclamação. Na porta do meu escritório. Pode entrar? Abre a porta, a mulher mais linda do planeta, minha esposa, Julie.
Ela disse: Leandro, é o seguinte, desculpa atrapalhar, eu sei que você está preparando sua mensagem, os cachorros fugiram. Eu pensei, o senhor tem um ótimo senso de humor. E saí correndo atrás dos cachorros. Quanto mais eu corria atrás do cachorro, mais o cachorro corria de mim. E vinham aqueles desejos carnais de outrora, querendo que eu dissesse palavras e impropérios indevidos. Quando eu consegui finalmente pegar o cachorro, 2 deles, com a ajuda do vizinho, um deles se jogou no chão, virou com as patas para cima, e embora eu puxasse na coleira, não vinha. Dentro de mim vinha um sentimento assim: arrasta esse cachorro pelo rabo até a gaiola. Mas eu estava trabalhando nesse sermão, eu tinha acabado de digitar essas palavras. O que eu tive que fazer? Eu peguei no colo. E quando eu entrei em casa, puxando um cachorro na coleira e o outro no colo, a Júlia estava filmando. Falei: que coisa linda, os bebês do Leandro. Eu pensei: Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. Que senso de humor. Continua o fato que eu te disse. A santidade permeia todas as áreas da nossa vida. Teologicamente, a santidade é importante porque ela nos alinha com quem Deus é e nos conclama a vivermos a sua imagem. Praticamente, a santidade é importante porque ela nos leva a viver de uma maneira diferente nesse mundo e chamar a atenção para a glória de Cristo. A santidade é importante relacionalmente, porque as pessoas que vivem conosco, e até os animais, percebem a diferença. Devemos sim nos tornar pais que amam seus filhos, filhos que respeitam seus pais, maridos que amam a esposa, esposa que honram seus maridos. É um ciclo abençoador quando nós vivemos a santidade que Deus deseja. E você? Já disse sim a esse chamado de Deus? Pense comigo. Se Abraão fosse chamado, mas nunca saísse de Ur dos Caldeus, se Moisés ouvisse a voz de Deus na sarça, mas fugisse de medo do faraó, se Davi, ungido, temesse o gigante, se Neemias não erguesse o muro, se Pedro silenciasse o evangelho, se Paulo não cruzasse os mares, se você não mudar de vida. Pela graça nós somos chamados em fé, transformados, vivemos santos, ao mundo somos enviados. Pensar como Deus, viver sua vontade, fazer diferença. Isso é santidade.